Olá, pessoal do sexto ano, estou aqui para uma revisão sobre a Grécia Antiga. Espero que esse vídeo ajude vocês a irem bem na prova sobre este assunto, o capítulo 6. Primeira coisa que você tem que saber para esta prova: qual a localização da Grécia? Você tem que saber que a Grécia está no sul da Europa. Por que eu pus este ícone de luvinha? É lógico que você vai ter que usar a imaginação. Mas o sul da Grécia tem uma península que se chama Península Balcânica. O sul da Europa, desculpa. O sul da Europa tem uma península. Professor, eu não sei o que é uma península. Península é uma porção de terra que é uma quase ilha. Só não é uma ilha porque tem uma porção que está pendurada no continente. Então a Península Balcânica é a porção em que está a Europa. Por exemplo, a Itália é uma península em formato de bota. Não parece uma bota quase pendurada no resto do continente europeu? Aonde está Roma é a Península Itálica. A gente vai estudar em outro momento. Agora estamos falando da Península Balcânica. Parece uma luvinha lá onde está pendurada a Grécia, certo? Península Balcânica. A Grécia é cheia de montanhas. A gente diz que tem um relevo montanhoso. Relevo montanhoso, a ponto da gente dizer que as cidades gregas, o nome que eles davam para as cidades eram polis. Não vai dizer que aquelas bonequinhas lá que é difícil de pôr a roupa, sabe? As meninas, não sei se já tiveram polis, aquelas bonequinhas que tem roupa de borracha que encaixa no polegar, mó difícil, a roupa rasga no polegar, não. As polis eram as cidades-estados gregas. Até hoje em dia, tem muita cidade que termina com polis no final. Florianópolis, Petrópolis, Fernandópolis, até as cidades dos gibis, Patópolis, por exemplo, né? Então, as cidades-estados gregas, as polis, elas eram ao mesmo tempo próximas e distantes. Professor, essa frase que você falou não tem sentido. Como que uma cidade pode ser próxima e distante? Ou é próxima ou é distante. Não, elas eram próximas pela quilometragem. Então imagine o seguinte, imagine que minha mão direita é uma cidade, minha mão esquerda é outra cidade. Só que esse meu estojo é uma montanha. Elas estão próximas pela quilometragem, mas elas estão distantes porque tem uma montanha dificultando chegar uma perto da outra, né? Então, a gente disse que as cidades gregas eram próximas e distantes ao mesmo tempo. Eram próximas porque estavam a poucos quilômetros de distância, mas eram distantes porque tinha uma montanha atrapalhando para chegar uma perto da outra. Assim, a população tinha o seu próprio Deus, a sua própria divindade, os seus próprios costumes. Às vezes até uma cidade guerreava contra a outra. As guerras acabavam no momento de homenagem aos deuses nos Jogos Olímpicos. E sabe qual era o mar que banhava a Grécia? O mar que estava no meio de terras. O mar que está no meio de terras é o mar Mediterrâneo. Ó, um bom jeito de se lembrar. Meio de terras, Mediterrâneo. Quais são os povos que formaram a Grécia? Tinha um povo que vivia lá na Grécia desde a pré-história. Eles chamam pelasgos. Ah, é porque eles viviam sem roupa, né, professor? Não, não é pelados, é pelasgos. Pelasgos, tá? E aí chegaram outros 4 povos vindo da Índia e da Europa. Por isso que a gente chama os povos indo-europeus. Aqueus, dórios, os mais violentos, eólios e jônios. Professor, eu não vou conseguir decorar todos, não. Tem um jeito de você decorar, mas os aqueus, seria bom você lembrar que eram os voltados para a cultura e formaram Atenas, e os dórios, os mais voltados para a guerra e formaram Esparta. Depois a gente vai falar sobre essas duas cidades, tá? Mas Atenas, voltada para a cultura, é só para você lembrar que Atenas, para você ser culto, você precisa ficar de antenas ligadas. E Esparta, voltada para a guerra, é só você lembrar que numa guerra você usa espada, né? Espada. Ah, não deu muito certo, né? Muito bem. Mas sabe como que você vai fazer para lembrar
desses 4 povos? Ninguém tá com pacote de Doritos aí não, né? Mas imagine que você comeu um pacote de Doritos e eles estavam muito oleosos. E eles te deram um enjoo. Aí você fala assim: aqueles Doritos com óleo me enjoam. Aqueles Doritos com óleo me enjoam. Repete aí. Aqueles Doritos com óleo me enjoam. Aqui os Dórios, Eólios e Jônios. Aqui os Dórios, Eólios e Jônios. Se eu te perguntar na prova quais são os 4 povos que formaram a Grécia, é lógico que você não vai responder aqueles Doritos com óleo me enjoam. Mas você vai lembrar aqui os Dórios, Eólios e Jônios. Ah, entendeu? Muito bem. Eu falei para vocês das 2 principais cidades gregas, Esparta e Atenas. É como se fosse São Paulo e Rio de Janeiro. Sabia que São Paulo e Rio de Janeiro unidos venceriam de um povo bem poderoso? Com jogadores de São Paulo e do Rio de Janeiro, a gente ganha da Argentina. Mas se jogadores de São Paulo e Rio de Janeiro começarem a brigar, a gente perde até de um time fraco. Sei lá, a gente perde... Fala uma seleção que não é muito forte. Gana. Ah, Gana... É. Camarões é forte. Mas sei lá. 51 já o moço. Sabia que unidos eles venceram as guerras médicas contra os persas? Professor, chama guerra médica porque teve muitos feridos, precisaram chamar as médicas para cuidar deles? Não. É porque outro nome para os persas eram Medas. Medas sem R no meio. Medas, porque eles eram do Oriente Médio, Então, unidos eles venceram os persas. Só que depois que eles venceram as guerras, ao invés deles falar assim: toca aqui, fizemos um excelente trabalho, com o espírito guerreiro de Esparta e o planejamento de Atenas, vencemos os persas. Eles começaram uma disputa entre eles dois. E aí a Grécia ficou fraca, eles se derrotaram na Batalha do Peloponeso. A Batalha do Peloponeso foi Atenas versus Esparta, gregos contra gregos. Sabia que depois eles foram invadidos pelos macedônicos e perderam? Por que eles perderam? Porque imagine São Paulo lutando contra o Rio de Janeiro. Eles se enfraqueceram entre si. Professor, por que a Grécia é tão importante? Porque muitas coisas que nós usamos hoje em dia são gregas. Nós temos as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos. Nós gostamos muito de mitologia. Nós valorizamos a democracia, a maioria a votar. Nós temos muitas palavras que são gregas. Por exemplo, eca em grego, não eca de meleca, assim, mas eca. As palavras que terminam em eca, por exemplo, biblioteca, discoteca, pinacoteca, significam casa. Por exemplo, discoteca é a casa dos discos. Pinacoteca é a casa das pinturas. Por incrível que pareça, antes que alguém pergunte, cueca é a casa da primeira sílaba. Nossa, professor. Pois é, tá? Então, nós temos muita influência grega no nosso cotidiano, tá bom? Gente, estudem pelo livro, estudem por este vídeo, assistam várias vezes, façam depois os exercícios que vão estar aqui no site, vejam os exercícios que estão no livro e não tem como não ir bem na prova sobre este capítulo. Até a próxima!